Hoje nós vamos conversar sobre como parar de gritar. Muitas mães falam assim que querem parar de gritar, mas quando veem, já gritaram. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Tayana Borges, eu sou psicóloga, educadora emocional e orientadora parental em disciplina positiva. É muito comum ouvir as mães falando que elas querem parar de gritar, que não gostam de tratar o filho com gritos, até porque o grito demonstra descontrole emocional, ou porque sabem, né, que o grito pode provocar algumas alterações cerebrais e emocionais na criança também, e até para uma questão de tentar demonstrar para a criança um exemplo diferente, né, mas muitas vezes as mães se esforçam e até se comprometem de que vão educar de outra forma, de que vão parar de gritar. Mas de repente, quando elas vêm, elas já gritaram, e quando vêm, de fato, já aconteceu, já perdeu o controle emocional. E as mães sempre me perguntam, mas como é que faz para resolver isso, né? Já atendi muitas pacientes que frequentemente me procuram com essa intenção. Eu quero parar de gritar com meus filhos. E eu quero trazer para vocês um ponto, uma reflexão, antes de eu explicar como fazer para parar de gritar, né, e de falar um pouco sobre esse assunto e o passo a passo para você realmente entender como não gritar. Eu quero trazer para você algumas reflexões. Primeiro, que é a questão da sua humanidade. Não existe perfeição. Entenda que você é uma pessoa com emoções. E sejam essas emoções negativas ou positivas, são emoções importantes, né? E que devem ser validadas e acolhidas. Então, sentimentos como raiva, medo, tristeza, ciúmes, inveja, são extremamente naturais e você precisa respeitar isso dentro de você. Então, acolher seus sentimentos, acolher suas emoções faz parte, de fato, desse processo, mas não apenas isso. Eu quero que você entenda que faz parte da sua humanidade gritar. Faz parte de você enquanto uma mãe humana, uma mãe cansada, uma mãe exausta, uma mãe sobrecarregada, uma mãe com muitas coisas para fazer. Faz parte de você gritar. É claro que existem formas de diminuir isso, formas de minimizar esses gritos. Existem estratégias e ferramentas que eu vou estar sinalizando que vocês podem utilizar como substitutos do grito, mas é importante que vocês entendam que como pessoas e como humanas, vocês não alcançarão a perfeição. O que a gente consegue alcançar todos os dias é a melhoria. Sim, é possível melhorar, mas não é possível ser perfeita, né? Uma outra reflexão que eu quero trazer para você é que o grito está relacionado ao estresse materno. É impossível uma mãe que está cansada, sobrecarregada, estressada e insatisfeita conseguir se controlar. Eu tenho falado muito isso para as minhas pacientes, para as minhas seguidoras, para as mães que eu oriento, né? Que não existe autocontrole, não existe paciência se não tiver satisfação, se você não estiver feliz com a vida que você tem, se você não estiver tranquila com as escolhas que você tem feito, se na sua rotina não existirem coisas que te fazem bem, você não vai conseguir se controlar. E aí, não adianta estudar todas as técnicas da disciplina positiva, não adianta estudar ferramentas, estratégias da disciplina positiva ou de qualquer outra forma de educar os filhos, né? Estudar sobre comunicação não violenta, ou sobre educação empática, ou nada disso, se você de fato não souber olhar para você primeiro e entender as suas vicissitudes, as suas necessidades e se entender como pessoa. Porque quando uma mãe grita, é um pedido de socorro. Ela está dizendo assim, olha, eu estou muito cansada, eu estou muito sobrecarregada e eu preciso de ajuda. Então, sempre que você perceber que você perdeu o controle, que você está gritando, eu sugiro que você volte para você, para tentar entender o que está acontecendo, tá bom? Uma outra coisa também importante nessa questão do grito é que, na grande maioria das vezes, nós somos educados dessa forma. Nossos pais, avós, mães não tinham o acesso à informação que nós temos hoje, não falava-se sobre disciplina positiva, sobre educação emocional, como nós falamos hoje, então acaba tendo muito essa... a forma de disciplinar era uma forma punitiva mesmo, baseada nas emoções dos pais, em que às vezes eles gritavam, outras vezes eram permissivos, outras vezes eram agressivos. E eu não estou julgando nem dizendo que eles estavam errados, porque esse era o conhecimento que eles tinham e era assim que eles sabiam fazer. Eu estou dizendo que é muito difícil a gente tentar dar aquilo que a gente não tem.
Porém, não é impossível, né? Através da educação emocional, você consegue resgatar algumas questões dentro de você e trabalhar suas emoções, de fato que elas não atinjam o seu comportamento e que você consiga oferecer ao seu filho aquilo que você não teve quando criança. Então sim, pode ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. E então é fundamental que você olhe sim para sua criança interior e tente pensar, né, em tudo que já aconteceu na sua vida e naquilo que já foi, naquilo que aconteceu na sua infância e que reflete em você hoje enquanto adulto e o que você não quer repetir com seus filhos, né? A gente sempre quer criar filhos melhores, nós queremos sempre que os nossos filhos sejam melhores do que nós somos. Então é super importante que a gente tenha esse olhar também para a nossa infância, com respeito aos nossos pais, com entendimento, mas também partindo do princípio de que nós podemos fazer diferente e que nós podemos fazer melhor do que já foi feito com a gente. Então, gritar com os filhos está relacionado à sobrecarga emocional. Quanto mais emocionalmente sobrecarregada você se sentir, maiores são as tendências de você gritar. E aí é que entra a importância da educação emocional. Por quê? Entender as suas emoções é o que vai te fazer entender como agir. Porque todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos, eles passam antes pelo filtro emocional. Se esse filtro emocional ele estiver limpo, estiver bem moldado, você vai conseguir direcionar suas emoções para se comportar de uma forma diferente, né? Então, quando você consegue entender que através da educação emocional você treina suas emoções não para reprimi-las, mas para agir de forma correta, expressando a verdade, você vai ver como que isso é mais fácil, né, de enfrentar a vida com os filhos e de recuperar o autocontrole e de parar de gritar com as crianças. Eu quero trazer para você 4 ferramentas que vão te ajudar a educar suas emoções, a treinar suas emoções, para que você consiga lidar com o impulso na hora de gritar. A primeira ferramenta que eu quero falar com você é sobre a pausa positiva, né? A gente tem uma tendência muito grande de querer resolver o problema na hora que ele acontece. Como se a gente achasse que tem que resolver aquela coisa de forma imediata, porque a gente não pode deixar o filho se safar, ou porque seria errado deixar por isso mesmo, enfim. Mas quando a gente tenta resolver o problema do comportamento das crianças de forma imediata, se nós não tivermos educação emocional, há uma forte tendência de nós educarmos nossos filhos baseados naquilo que a gente está sentindo naquele momento. Ou seja, se eu estiver de bom humor, eu vou educar de acordo com o meu bom humor, ou vou deixar pra lá, vou ser permissiva. Ou se eu estiver de mau humor, eu vou ser autoritária e vou gritar. Ou se eu estiver muito cansada, eu vou deixar pra lá também, vou ser permissiva. Enfim, quando a gente não tem uma educação emocional já moldada, né, e a gente já não sabe lidar de forma específica com as nossas emoções, na hora que o filho tem um comportamento ruim, a gente não consegue encontrar as ferramentas que a gente precisa usar, porque a gente acaba agindo pelo impulso. Então, uma orientação que eu sempre dou às mães é que elas utilizem uma estratégia, uma ferramenta da disciplina positiva chamada de pausa positiva. Por quê? Você não precisa resolver o problema na hora que ele acontece, né? É possível sim você parar para se acalmar e resolver depois. Aliás, não é só possível, é necessário. É necessário que você pare, pense, reflita e eduque o que você está sentindo para você conseguir provocar um distanciamento emocional. Ou seja, através da pausa positiva, você alcança um distanciamento emocional em que você aquieta os seus sentimentos, aquieta suas emoções e ao invés de agir com o coração, você vai agir com a razão. E independente se você está bem-humorada ou mal-humorada, você vai ter um padrão de comportamento para seguir, né? Então, assim, você vai ter regras, combinados, princípios, valores, habilidades que você quer ensinar a seu filho. Quando você faz essa pausa positiva, você consegue parar, acalmar suas emoções, para que de forma racional você consiga mostrar para o seu filho as habilidades que você quer que ele aprenda, né? Quais são as consequências do que ele está fazendo e agir de forma mais coerente com o momento. Porque agir de forma muito emotiva tende a fazer com que a gente caia no erro de gritar ou de bater ou de deixar pra lá e a gente acaba oscilando entre a permissividade e o autoritarismo, e eu até já falei sobre isso no vídeo anterior, da semana passada, né? Então, assim, é muito importante que pare e pense. É muito importante que na hora que algo for acontecer, você consiga utilizar o recurso da pausa positiva para você. E nesse momento eu nem estou falando sobre as crianças, eu estou falando sobre você, mãe. Utilizar a pausa positiva como uma estratégia
para você pensar antes de agir, né? Sempre falavam pra gente assim, conta até 10, é mais ou menos isso, só que a sua pausa positiva você faz do que você quiser, né? Pode ser ir ao banheiro, pode ser beber um copo d'água, pode ser tomar um café, tomar um chá, pode ser deitar um pouco, fechar os olhos, enfim, várias opções de acordo com a sua realidade, com a sua possibilidade. Você que vai pensar e escolher qual é a sua pausa positiva. É fundamental que você entenda que antes de educar suas emoções, você precisa pensar sobre elas. Uma outra ferramenta que eu quero trazer para você sobre essa questão de parar de gritar é a questão do autoconhecimento. Você precisa de fato entender quais são as coisas que te irritam, que te fazem perder o controle, para que você se prepare emocionalmente para lidar com elas. É claro que isso daria uma aula de horas, né, para falar sobre autoconhecimento e especificamente sobre autocontrole, mas enfim, é fundamental, mãe, que você entenda o que te agrada e o que te desagrada, para que você consiga construir na sua vida e na sua rotina situações mais agradáveis do que desagradáveis. Se você não sabe o que te desagrada, você está deixando que a sua felicidade e que até mesmo o seu humor, né, seja mudado e oscilado de acordo com as circunstâncias da vida. Quando você sabe aquilo que te irrita e aquilo que te agrada, você consegue criar dentro da sua rotina estratégias para melhorar o seu dia e, consequentemente, melhorar o seu humor, te dando mais tranquilidade, mais paz de espírito, mais felicidade. Outro ponto super importante que eu tenho falado muito é sobre a questão do autocuidado, né? Como eu já falei no começo do vídeo, uma mãe cansada grita mais, uma mãe insatisfeita grita mais, uma mãe irritada grita mais. Então, você precisa ter dentro da sua rotina momentos para se cuidar, para olhar para você, para olhar para as suas necessidades. O autocuidado também é um tema que eu amo muito e que eu passaria horas aqui falando sobre isso para vocês, porque o autocuidado vai muito além do que a questão de arrumar o cabelo ou de fazer a unha, né? Mas o autocuidado vai pela questão do autocuidado mental e emocional, psicológico, o autocuidado profissional, o autocuidado físico e até mesmo espiritual, né? É de você fazer coisas que você gosta e que você quer porque você quer fazê-las e não por obrigação, né? Então, tomar um banho, por exemplo, não é autocuidado. Autocuidado seria tomar um banho demorado ouvindo música, né? Então, assim, a gente precisa diferenciar o que é obrigação de autocuidado. Mas é importante que para que você para que você seja uma mãe mais tranquila, você também precisa olhar para você e ter um momento para cuidar de você, fazer as coisas que você gosta. Ler um livro, assistir uma série, dormir um pouquinho, tomar um café, tomar um banho demorado, fazer uma caminhada, um exercício físico, ligar para uma amiga. Enfim, quem vai estabelecer isso é você. Afinal, o que é autocuidado para uma mãe pode não ser autocuidado para outra. A última ferramenta, porém não menos importante, é a honestidade emocional. O que isso quer dizer? Honestidade emocional é a capacidade que você tem de entender o porquê você está agindo daquela forma, de ser muito honesta com você, de não atribuir que o seu desgaste emocional, ou que a sua irritação, ou que o seu grito é por causa do seu filho, né? Ou por causa de algo que ele fez, mas porque alguma coisa no comportamento dele mexeu em alguma coisa que te desestruturou. Então não é o comportamento do seu filho que desestrutura suas emoções, é a sua insatisfação diante da vida, é a sua frustração diante do que ele fez, mas não necessariamente o que ele fez. Honestidade emocional, ela passa pelo princípio de que você precisa ser verdadeiro com você e com os outros sobre o que você está sentindo. Muitas vezes a gente tem uma tendência muito grande de responsabilizar os nossos filhos, por exemplo, do nosso grito, né? De culpar o mau comportamento da criança pela nossa reação, de dizer, toda ação tem uma reação, né? Entretanto, a honestidade emocional passa pela sua capacidade sincera de reconhecer que você não gritou porque seu filho fez algo errado. Você gritou porque você está frustrada, você gritou porque algo no seu dia te desequilibrou emocionalmente, você gritou porque você brigou com uma outra pessoa, enfim. E é preciso analisar isso. Outra questão também na honestidade emocional é você reconhecer as suas expectativas. Muitas vezes as nossas expectativas são muito desleais em relação às crianças. Nós queremos que as crianças façam mais do que elas são capazes de fazer, de acordo com a fase do desenvolvimento que elas estão. Então é fundamental também ter esse olhar que diferencia a sua expectativa do comportamento da criança. Mas a honestidade emocional, ela passa por um ponto super importante, que é a questão de você também ser honesto com o seu filho, sobre as suas emoções, de dizer, olha filho, eu gritei porque eu estou desequilibrada, ou eu gritei porque eu estou nervosa, eu gritei porque eu passei por uma situação difícil hoje, eu gritei porque eu me senti assim, assim e assim.
né? Na verdade, a disciplina positiva e a comunicação não violenta, CNV, elas transformaram, né, essa questão da honestidade emocional em um cálculo. É uma fórmula, na verdade. E a fórmula diz o seguinte, que você precisa dizer como você está se sentindo, por que você está se sentindo e o que você gostaria que a pessoa fizesse em relação a isso. Você pode dizer para o seu filho assim: filho, eu estou me sentindo muito irritada porque você riscou a parede. E eu gostaria que nesse momento você limpasse a parede e não riscasse mais. Ou seja, você vai dizer o como, o porquê e o que você espera que a pessoa faça. Então isso passa por uma questão de comunicação, mas também passa por uma questão de olhar para si e olhar para o outro. Você não pode querer deduzir que a pessoa de fato saiba o que você está sentindo e que ela tenta deduzir o que você sente ou o que você quer que ela faça. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero trazer mais uma reflexão super pertinente também. Você não vai ser perfeita, como eu já falei no início. Nem tente, porque você não vai conseguir. Então não busque perfeição. O que a educação emocional vai te ajudar a fazer na realidade é encontrar o equilíbrio para que você não vai parar de gritar, mas você vai gritar muito menos. Você vai perceber que, através das estratégias de educação emocional, você vai cada vez mais alcançando o autoconhecimento, o autocontrole, a autoconsciência, e você vai alcançando novos níveis, e cada vez você vai gritando menos, cada vez você vai perdendo menos o controle, cada vez você vai encontrar mais o equilíbrio, e automaticamente você vai aprender a utilizar outras ferramentas que já existem, ou até mesmo criar novas ferramentas, né, de acordo com a realidade da sua casa, da sua família, com a sua criatividade e a do seu filho. Você vai descobrir outras formas de educar seu filho que não passam pelo grito. Claro que antes você vai ter que passar pela educação emocional, mas claro, você vai descobrir novas estratégias e criar novas ferramentas para que cada ferramenta se adapte também à sua realidade familiar. Além também de diminuir a frequência dos gritos, através dessa educação emocional, você vai conseguir diminuir a intensidade dos gritos, porque você vai ter autoconsciência. Então, quando você estiver começando a gritar, você vai sentir que você está suando frio, que seu coração está acelerado, que sua voz está muito alta, né? E aí você vai ter a consciência de que você já perdeu o controle. E aí você vai conseguir parar no meio do caminho para fazer aquela pausa positiva que eu já falei aqui. Então, se antes você tinha o hábito de gritar por 10 minutos com seu filho, através da educação emocional, esse tempo vai reduzir para 8, para 5, para 3, para 2, em alguns momentos já não vai existir. Então, você não vai conseguir alcançar a perfeição, mas você vai conseguir alcançar melhorias diárias, né? Que isso é o mais importante. E mais um ponto é que através da educação emocional, você sempre vai saber o que fazer depois, né? Tanto no sentido de pedir desculpas se você agir, tanto no sentido de se desculpar com seu filho se você agiu errado. E eu tenho um vídeo sobre isso, né? Sobre o que fazer depois de gritar, tá no IGTV lá do meu Instagram. E é super importante que vocês entendam que existem coisas que precisam ser feitas após gritar, mas essas coisas só serão feitas se você também tiver passado por esse processo de educação emocional, de olhar para você, de olhar para suas necessidades, de olhar para sua criança interior, de olhar para o seu passado, de olhar para o futuro que você quer criar para o seu filho.